Maegovanen Mellin. Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Antes de continuar com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e visitar a nossa coleção de vídeos aqui no próprio canal, na página principal do canal, na seção de vídeos e playlists, você encontra descrições das línguas do mundo, línguas fictícias, línguas criadas, línguas construídas, línguas reais e também tópicos sobre a ciência linguística. E também não se esqueça de considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se, através do PayPal ou de algum outro link listado abaixo do vídeo. No vídeo de hoje, as línguas do mundo de Senhor dos Anéis, do mundo fictício criado por Tolkien no início do século XX, na década de 30, 40, 50, ele desenvolveu esse mundo imaginário, fantástico, que a gente vê nos filmes de Peter Jackson, né? O Senhor dos Anéis e o Hobbit, se passando numa suposta Terra-média e vários outros reinos místicos aí, imaginários. E aqui nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nas línguas fictícias criadas pelo próprio Tolkien para animar, né? Para dar voz a esses povos, raças, magos, demônios e todas as criaturas fantásticas do mundo da Terra-média. Bom, as principais línguas do mundo de Senhor dos Anéis, Lord of the Rings, são as línguas élficas. Existem 3 línguas élficas um pouco mais desenvolvidas nas obras. O Quenya, que é a língua clássica dos elfos, que é a língua mais antiga, mais prestigiosa, mais erudita. O Telerin e o Sindarin, que são línguas derivadas, em grande parte, de uma língua antiga élfica, junto com derivadas do Quenya, e que acabaram se tornando línguas mais coloquiais, especialmente o Sindarin, que é uma língua um pouco mais, que aparece um pouco mais nas obras, ela é um pouco mais usada, no que eles chamam de época moderna, uma tal de Terceira Era, que é a época onde se passa os filmes, né, da trilogia O Senhor dos Anéis. Também existem as línguas faladas pelos povos humanos, os homens, os reinos dos homens, os seres humanos, que são o Adunaic, o Westron, que é basicamente o inglês, né? Quando o Westron é usado, essencialmente na obra aparece tudo em inglês. O Westron é a língua básica normal, que é para ser sempre trocada pelo inglês na hora de ser falado, justamente para não ficar tudo numa língua estrangeira, né? E outras línguas como o Rohirric, Rohirrian, que é o inglês arcaico. Aí geralmente esse Rohirric é para ser o antigo anglo-saxônico. Existem, claro, línguas para outros povos, outras raças, outras espécies aí do Senhor dos Anéis. O Khusdul, que é a língua dos anões. O Entish, que é a língua dos entes, que são aquelas árvores falantes, ambulantes. O Valarin, que é a língua dos Ainur, um povo que não aparece muito nos filmes. O Black Speech, que é a língua de Sauron, aquele senhor das trevas, aquele grande olho que aparece no topo da torre, que criou o anel, para ser, né, a língua do mal. Mas essa língua eventualmente não pegou muito bem, não deu muito certo. Eventualmente os orcs, que foram criados por Sauron, desenvolveram uma língua própria chamada de Orcish. A gente vai ver aqui nesse vídeo a língua principalmente dos elfos e dos orcs, que são as línguas mais desenvolvidas no mundo da ficção de Senhor dos Anéis. Mas primeiro eu vou satisfazer, acho que a principal curiosidade de quem já assistiu os filmes do Senhor dos Anéis, ou pelo menos já leu o livro, né? E um elemento linguístico que mais salta a atenção, que mais chama a atenção nesses filmes, é o próprio anel. O anel que dá nome à trilogia, que tem essa bela inscrição no sistema Tengwar de escrita. Esse é o sistema que é usado pelas línguas de Senhor dos Anéis, geralmente é o Tengwar, que é um sistema alfabético, segue um princípio consonantal vocálico, similar ao das línguas europeias, mas tem um formato bem diferente. Eu passo aqui um pouco de Tengwar na tela. Eu não vou abordar muito o sistema de escrita, mas é um sistema de escrita alfabético, com consoantes e vogais, como os nossos sistemas europeus. A inscrição desse anel, eu transcrevo aqui, eu achei em escrita élfica. Ela está no idioma chamado de Black Speech, que ela foi criada pelo Sauron e não pelos elfos, apesar dessa escrita
Tengwar está mais associada à linguagem dos elfos, ela também era usada para gravar a linguagem negra, a linguagem de Sauron, e foi nela que foi escrita os famosos dizeres que começam a saga da destruição do Anel pelo Frodo, né? Os dizeres são pronunciados assim: Ash-Nazg Durbatuluk, Ash-Nazg Gimbatul, Ash-Nazg Thrakkatuluk, Burzum-Mishi Krimpatul. Vamos analisar a gramática aqui, palavra por palavra, colocando a glosa embaixo do original. Ash é o numeral ou artigo indefinido 1. Aí nesse caso ele está usado mais como um numeral, né? Então por isso que ele aparece, porque geralmente essas línguas do Senhor dos Anéis não tem artigo indefinido. Ash-Nazg é um anel. Durba é dominar. Esse tul no final indica a forma final do verbo, ou seja, a forma que dá finalidade, objetivo, né? Para dominar. E o luk no final indica que o objeto do verbo é a terceira pessoa do plural. Então aí é um anel para dominar todos, né? Na verdade o luk no final é para indicar que é a totalidade do objeto, né? Indica uma espécie de aspecto completo. Mesma coisa na segunda frase. Ashnag Gimbatul, Gimba é encontrar, Gimbatul é para encontrar todos, para trazer todos. Burzum é escuridão. Ish é uma posição que indica em, locativo. Burzum-Ish, então, é na escuridão. E depois o verbo krimpa, sufixado com tu, que indica para, né? Então, um anel para dominar todos, um anel para encontrar todos, um anel para trazer todos e na escuridão para prendê-los, para encarcerá-los. Essa língua Black Speech também é usada pelos Nazgûl, que são os espectros do anel, os cavaleiros que eram reis antigamente, que se tornaram cavaleiros do mal e aparecem buscando o anel aí atrás do Frodo por boa parte do filme, também voando naqueles dragões nos filmes finais. Pulando para a língua élfica, a gente tem um proto-élfico, o chamado Eldarin Comum, que era uma língua antiga dos elfos, mas na época que se passa as histórias do Senhor dos Anéis, o élfico já evoluiu para línguas posteriores, o Telerin, que deu origem ao Sindarin, a língua mais falada no tempo presente da saga, né? O Quenya, que é uma língua clássica usada para cerimônias, obras literárias, recitação de poemas, e o Nandorin, que era usado por uma etnia que aparece pouco nos filmes. A língua Quenya é a língua clássica dos elfos, né? Eu vou chamar essa língua de élfico clássico, né? Para deixar mais claro o que ela é. É uma língua SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto. O verbo vem no meio, antes do seu objeto. Tem preposições, o sintagma nominal é DNA, determinante, nome e adjetivo. Ou seja, é meio que nem as línguas latinas, né? O determinante vem no começo, mas o adjetivo vem depois do substantivo. Não tem gêneros gramaticais. Ela tem uma declinação com 8 casos. Curiosamente, ela tem 4 números gramaticais, não só singular e plural, como também um plural partitivo e um dual. Então são 4 números gramaticais. E tem também um artigo definido. Não tem indefinido, mas tem um artigo definido. Aqui a gente vê um inventário fonético do élfico clássico Quenya. A gente vê que tem consoantes bastante europeias. Existe o som da interdental, tanto sonora quanto surda. Tha, tha, dha. O palatal hi, que é o HY, né? O C, que representa um ch, a oclusiva palatal. O som do nga, que é a nasal velar. E nha, que é o som do N etil. Aqui o inventário pronominal do élfico clássico. A gente vê que na primeira pessoa plural tem a distinção entre inclusivo e exclusivo. Quem segue aqui o canal já sabe que essa distinção ocorre em muitas línguas do mundo, especialmente nas línguas indígenas das Américas. Mas na Europa isso não acontece muito. Então o Tolkien ele era bem conhecedor mesmo de idiomas, porque realmente naquela época que ele criou essas línguas, nos 40, esse conhecimento era bastante difícil de obter, né? Muito pouca pesquisa sobre as línguas do mundo, assim, das Américas, línguas indígenas, não era muito divulgado. Então
É interessante que ele tenha incluído essa distinção entre primeira pessoa plural inclusiva e exclusiva, né, que distingue o nós aqui, apenas nós aqui do meu lado, eu e o meu grupo, da primeira pessoa inclusiva, que é a primeira pessoa que inclui a segunda pessoa. Nós vamos, ou seja, eu e você que está ouvindo o que eu estou falando, nós vamos para algum lugar, nós fazemos alguma coisa. As línguas europeias não distinguem essa nuance. Os pronomes eles também se declinam, eles recebem a terminação de caso, que eu não vou mostrar aqui nessa tabela, mas depois a gente vai ver a declinação do substantivo. Vamos ver essa passagem do filme O Senhor dos Anéis, em que a Liv Tyler, que é uma elfa, fala com o Aragorn. Então aqui a gente vê duas frases em élfico, né? Assi iduath Orthor, Aragorn, né? E é a, se é agora, e é o artigo definido, duath é a palavra escuridão, u é não, Orthor é o verbo dominar no presente, e Aragorn é o nome do personagem. Então a gente tem aí um verbo negado, um verbo usado de maneira intransitiva e negado. Mas a gente vê que a palavra duath, se eu procurar no dicionário de élfico, a palavra aparece meramente como duath e não duath. Esse H depois do D surge porque quando você acrescenta um artigo definido na palavra, no substantivo, a consoante inicial desse substantivo passa por uma lenição. Isso é uma característica que a gente vai ver um pouco mais tarde, daqui a pouco eu vou explicar, que é derivada das línguas célticas, especialmente do galês, que era uma língua que o Tolkien falava, uma língua que é a segunda língua mais importante da Grã-Bretanha, uma língua céltica, que tem exatamente esse mesmo fenômeno. As consoantes iniciais mudam dependendo da vogal que vem antes e de outros fatores. E a segunda frase é u, orle, a u, ornin. U é não, or é sobre, le é o pronome você, a é e, u não, or, sobre, nin é o acusativo de ni, que é eu. Os pronomes também se declinam na língua élfica. Então, ni, que é eu, sofre uma declinação, ganha n no final, para virar objeto de uma proposição. Então, entendendo o artigo definido em Quenya, e Elen, a estrela, e Eleni, as estrelas. O artigo definido não muda de acordo com o número, ele é imutável como i. Isso também é igual ao que acontece no galês. Não tem variação do artigo. Mas já numa palavra como duath, como ela começa com uma consoante, ela passa por uma mutação, uma lenição. Lenição é o processo pelo qual uma consoante ela fica mais sonora. Ela, por exemplo, uma oclusiva vira uma fricativa. Uma oclusiva alveolar como D vira uma fricativa alvéolo dental como the. Então, duath, escuridão, vira i duath. Exatamente como acontece em galês. Se vocês assistirem aqui a série do canal sobre as línguas célticas, tem 3 vídeos sobre a gramática, a fonologia, o vocabulário. Bastante recomendável. Então é verdade que o Tolkien se inspirou nas línguas célticas, especialmente no galês, para criar a língua élfica. Aqui a gente vê a declinação do Quenya, do élfico clássico, na palavra Kyria, que significa navio. A gente vê que existe um número muito grande de casos: nominativo, acusativo, genitivo, instrumental, alativo, dativo, locativo, locativo curto, ablativo, caso adjetival também, que é bastante interessante, né? Uma forma adjetival do substantivo. Nominativo seria o sujeito do verbo, acusativo seria o objeto do verbo, da preposição. Genitivo é o possessivo, instrumental indica, claro, o instrumento da ação. Alativo indica movimento para um lugar. Dativo indica dar algo para alguém, né? O recipiente de uma doação. Locativo, o local, em algum lugar. Ablativo indica a origem do movimento, de algum lugar. E a gente vê que não existem apenas 2 números, como eu já disse, existe singular, existe dual
existe o chamado plural partitivo, que indica uma quantidade pequena e indefinida, similar ao partitivo do francês, ao partitivo do finlandês, indica um número indefinido, alguns, uma certa quantidade de. E um plural normal, um plural de a partir de 3 para cima, né, já que o dual indica o plural de 2, o plural indica 3 ou mais. O dual é feito com o morfema T, que contudo nem sempre vai no final, né, melhor que forma uma raiz dual, depois ele, em certos casos ele ganha mais uma terminação depois do T, né? Mesma coisa para os outros casos. O partitivo é feito com li, mas o li não vai no final, né? Às vezes ele vai, a marcação de número vai antes da marcação de caso. E no plural também, a gente vê que o R do plural ele vai depois da raiz, então kiria, no genitivo vira kiriaron. Ar marca o plural e on marca o caso genitivo. Isso é bem paralelo com o que acontece em finlandês. A declinação do Quenya, do élfico clássico, é inspirada na declinação bastante complexa do finlandês. Eu coloco aqui uma tabela bem pequena, bem resumida, na verdade bem abreviada, da declinação finlandesa, tirada do vídeo de finlandês aqui do canal, que é interessante vocês assistirem também. A gente vê aí no finlandês que o marcador de plural, que está em itálico, na coluna plural, ele vem imediatamente depois da raiz da palavra, e geralmente ele é, no caso do caso reto, o caso nominativo, é T, e no plural é um J ou um I. E depois desse J ou desse I é que você coloca o caso, a terminação de caso, que é igual ao do singular. Então a gente vê aí no inessivo, que é o locativo do finlandês, a gente vê talossa é na casa, taloissa é nas casas. O I marca número plural, e o sa marca locação, caso. Então a gente vê claramente que a declinação do élfico é realmente em vários aspectos bem paralela à lógica da declinação do finlandês. Para quem estava curioso também, então, o élfico clássico, o Quenya, é inspirado tanto no galês, que é uma língua céltica, quanto no finlandês, que é uma língua oraliana. Tem algumas fontes aí, inclusive de supostos especialistas em Senhor dos Anéis, que dizem que o élfico clássico é inspirado no galês, mas o élfico moderno, o Sindarin, seria inspirado no finlandês, ou ao contrário. Eles estão falando que cada língua élfica seria inspirada em línguas diferentes. Isso não é verdade. O élfico clássico tira características tanto do galês, especialmente a lenição, aquela mutação da consoante inicial, que a gente viu, que é tirada do galês, e da declinação bastante complexa, que é tirada do finlandês. Aqui os verbos existenciais do élfico clássico são os verbos que indicam, no caso da cópula, é o verbo que é equivalente ao ser, estar. Ele é, era, né? Tem um aoristo, que é um presente indefinido, o presente contínuo, que é está sendo, é no momento, passado, futuro, um perfeito, né? Um presente perfeito. O verbo existencial seria aquele que indica que existe, tem alguma coisa, indica a presença, a existência de alguma coisa. Na conjugação verbal, a gente vê uma variação de pessoa. Na segunda pessoa existe uma distinção entre informal e formal, que eu coloquei do lado aí. Então, pidog é o informal de pidog. No plural também, pidar e pidar. Essas terminações elas são bastante genéricas, mas elas são um pouco indo-europeias e puxam também um pouco para o céltico. Essa terminação de segunda pessoa do plural, na forma de um CH, é bastante céltica. Ela existe no galês também, como a gente vai ver aqui na tabela de declinação em galês e em bretão, que são duas línguas célticas modernas. A gente vê que na segunda pessoa do plural, a terminação do verbo é, no caso do galês, um CH também. Isgrifenur, isgrivener. E na primeira pessoa do plural, a gente tem um om, que é bastante indo-europeu e também foi seguido pelo élfico. É um M, é uma nasal que marca. E na primeira pessoa a gente vê aí pedam, pedim, né? M marcando a nasal marcando a primeira pessoa do plural. A negação verbal em élfico clássico, Quenya, é também inspirada na negação finlandesa, na maneira finlandesa de criar negação verbal, que é uma maneira bastante peculiar. O finlandês ele não nega diretamente o verbo. Existe uma espécie de verbo auxiliar, uma partícula negativa
que recebe a conjugação das pessoas, a terminação de pessoa e número, e o verbo fica numa forma neutra, sem flexão. A mesma coisa acontece em Quenya. Então a gente tem um verbo como karan, que é eu faço. O negativo é uankara, ou seja, esse an final pula para a partícula ua, que é a partícula negativa do Quenya. Embaixo tem um exemplo em finlandês. Ten é eu faço em finlandês. Eu não faço em finlandês é nt. Ou seja, o N da primeira pessoa pula para essa partícula negativa. Como se o não fosse conjugado em vez de você conjugar o verbo. Em vez de a gente falar eu não faço, tu não fazes, seria não faço, não os faz, não faz, namos faz. Assim, seria uma coisa como conjugar o não em vez de conjugar o verbo. Então a gente sabe que a Arwen, naquela cena que a gente viu agora antes no vídeo, ela estava falando em Sindarin e não em Quenya, porque ela usou meramente um U para negar o verbo. A negação do verbal com U é do Sindarin, que é a forma do Quenya moderno, e não do Quenya, aliás, que é a forma do Sindarin, que é o élfico moderno. Aí a gente está vendo o Quenya, que é o élfico clássico. O élfico moderno nega o verbo meramente com U e o verbo é conjugado normalmente. Aqui a negação do verbo em finlandês, para quem quer consultar e dar uma olhada como é o sistema original do finlandês, que inspirou Tolkien a criar a negação élfica clássica do verbo. Pulando agora para o élfico moderno, a língua élfica mais falada na época em que se passa a trilogia do Senhor dos Anéis. O Sindarin é uma língua SVO, ou seja, o verbo vem do objeto, assim como o Quenya é também uma língua DNA, que nem as línguas latinas e as línguas célticas. O determinante vem no começo, o nome vem depois, o substantivo vem logo depois, o adjetivo vem depois do nome. Tem preposições, não tem declinação, ao contrário do Quenya. Essa é a principal diferença entre o Quenya, o élfico clássico, e o Sindarin, o élfico moderno. Aquela declinação inspirada no finlandês não existe mais. Não tem gênero gramatical, como o Quenya. Tem plurais por mutação interna, o que é diferente também do Quenya. E tem, como no Quenya, um artigo definido, imutável. Mais uma vez aqui o artigo definido também é I. Então, Iaran é o rei e Erain os reis. Não há variação no plural. O genitivo em Sindarin é feito por mera posposição, ou seja, o possuidor é colocado no começo e o possuído é colocado depois. Kondir Idran, ou seja, fala prefeito ou condado, é prefeito do condado, não precisa de preposição e não tem um caso genitivo, ao contrário do Quenya, do élfico clássico, não tem um caso genitivo para marcar o possessivo. Você coloca meramente uma coisa depois da outra, sendo que nesse caso a gente tem a palavra dran, que é uma forma com lenição da palavra condado. Condado em Sindarin é tran. Então o T sofre uma lenição, nesse caso uma consoante oclusiva surda, como o T, vira uma oclusiva sonora. A lenição, como eu disse, é uma suavização. Literalmente é uma sonorização, ela passa a ser mais sonora, ela tem um volume sonoro maior. Então uma consoante surda, no caso, vira uma sonora, T vira D. Se fosse um D, viraria um D, um DH. Os plurais, ao contrário do que acontece no Quenya, são feitos por um metavocalismo interno, ou seja, um ablaut, uma mutação vocálica dentro da raiz da palavra, não por um sufixo. Isso é bastante diferente do Quenya. Então a gente tem barad, que é torre, beraid é torres, kant, que é forma, vira kent, formas, kerth, vira kirth, orc, que é o nome daqueles orcs, aqueles seres horríveis, né? Vira urch, tol vira tul, kair vira kyr, amon vira emin, guaun vira guin. É por isso que no começo do vídeo eu falei para vocês me govanen mellin. Mellin é o plural de melon, que é amigo em Sindarin, que todo fã dos filmes conhece, porque é a palavra que eles usam para abrir a porta mágica daquela mina de Moria, no começo do primeiro filme. Mellon, plural mellin, amigos. Tal como no élfico clássico, o Sindarin usa a lenição com o artigo definido.
também com o negativo u, que nega o verbo, né? E com as preposições, muitas vezes também existe a lenição. Então, tal, que é pé, vira idal, o pé. Cal, que é o topo, vira igal, o topo. Drang, martelo, vira idrang. Guath, vira iwath. Observa aí que o G, nesse caso, desaparece. Gua vira wa. O H vira ha. O ha mais suave vira ha. É interessante que ele fica mais forte, né? Uma espécie de exceção à lenição, né? Hamad vira ihamad. Ihamad. South vira ihaup. Observa que o S inicial vira um aspirado. South vira haup. Melon, que é amigo, vira ivelon, ou amigo. Então, observa aí que a palavra melon, amiga, também sofre uma lenição, isso é bastante importante, para entender o filme, inclusive. Brog, que é urso, vira ivrog, etc. Então é assim que a gente sabe, naquele começo do filme, nessa cena da porta de Moria, quando tem um pedido, né, um dizer, né, em cima do portal, dizendo que só vai abrir a porta quem disser fale, amigo, e entre. Então o Frodo pergunta para o Gandalf qual é a palavra para amigo em élfico, e o Gandalf fala melon. Né, o que está escrito ali no portal era realmente essa palavra, só que estava melon escrito ali, e sem a lenição. Se melon fosse o objeto do verbo falar, fale amigo, se tivesse meramente depois de um verbo, ele teria sofrido lenição, estaria como velon. Mas ele estava ali como melon, ou seja, ele estava ali meramente como uma palavra destacada da frase, claramente para ser dita separadamente, e não como objeto de um verbo. Então, por isso que ele diz melon e não velon. Assim, pedo, melon, amino. Fale amigo e entre. Ou seja, o amigo está sem lenição, então não sofre, não é o objeto do verbo. Né? Se tivesse como objeto do verbo falar, seria pedo, velon, amino. Os adjetivos vêm depois do substantivo e, nesse caso, eles também sofrem lenição. Kalen é verde, mas ilha verde é Tolgalen. Se você colocar o artigo definido antes da ilha também, a gente teria aí Idolgalen. Kelin, que é o plural de verde, faz Pinath Gelin, planícies verdes. E objetos diretos também sofrem lenição. Melin, como eu já disse, amigos. Selenad Velin, saudar amigos. Escrever Velin como MH no começo é uma maneira alternativa, que é bastante inspirada também no galês. O galês tem essa mesma convenção ortográfica. O M, quando sofre lenição e vira V, ele é escrito como MH. Então aí está escrito da maneira galesa, da maneira céltica. Mas pode escrever com V também. Cada fonte fala uma coisa diferente. O sistema verbal do Sindarin, segundo as fontes aqui, não é plenamente conhecido. Parece que muitas línguas do Tolkien, mesmo o Sindarin, não tem uma gramática totalmente desenvolvida. É interessante que muitos fãs do Tolkien eles ficam derivando a gramática a partir dos exemplos dados nos livros, mas não tinha realmente uma gramática totalmente desenvolvida, explicada das línguas. Então, no caso aqui, as fontes dizem que o sistema verbal não é conhecido. Uma das poucas características que pode ser dada é que o tempo passado nos verbos pode ser formado pelo sufixo ant ou por um infixo nasal. Você coloca um nasal na primeira vogal da raiz do verbo, depois da vogal. Então, ortho, que a gente já viu aí, a Liv Tyler falando, faria o passado orthant. Hat, que é atirar, faria o passado hand. E rib, que é fluir, faria o passado rimp. É mais ou menos isso que se conhece do sistema. Quanto à língua dos orcs, existe até um dicionário aqui, como vocês estão vendo a capa aí, é de English Orcish English Standard Dictionary. Quem quiser se aventurar e comprar isso aí, eu não comprei, não posso recomendar, não sei como é que é. Mas tem bastante informação, encontrei algumas páginas boas sobre Orcish e dá para ter uma noção legal da língua. Aqui o quadro pronominal da língua Orcish. Essa língua é diferente do Black Speech que está no Anel, né? Foi uma língua que foi desenvolvida depois do Black Speech, mas está associada a ele. Mas é bem diferente gramaticalmente.
A gente vê um sistema pronominal relativamente normal, bastante inspirado nas línguas europeias. Na terceira pessoa tem a diferença entre masculino, feminino e neutro, que é bastante curioso, porque os orcs não tinham gênero, né? Os orcs não têm sexo, não nascem, né? Eles são criados ali da lama, né? Então, não sei porque que tem gênero na língua. Tem um acusativo, um genitivo, um dativo, tinha algumas outras formas também. Os pronomes são soltos, né? São livres, o pronome acusativo é um morfema separado, é nudes, dru, etc. O verbo ser, estar, apresentado aí no presente, no passado e no futuro. Aga, as, aka, agar, agas, agek, etc. Ashag no passado, areg no futuro. Então a gente vê que o chá forma passado e o are vira forma futuro. A gente vê esse sistema bem aqui no verbo visca, que é o verbo eviscerar. Né? A língua orc só tem essas palavras, né? Eviscerar, mutilar. É um vocabulário bastante típico do mundo deles. Né? Então, viscag, viscas, viscag, viscagar, etc. O passado é feito com ash, né? Ash, viscag. E o futuro é feito com o prefixo ar. Tem também uma forma passiva que é feita com o sufixo ar. Então, viscag é eu eviscero e viscareg é eu sou eviscerado. O verbo dul já é um pouco diferente, tem várias conjugações. A dul é um pouco distinta. A gente tem dulai, dulash, dulak. Né? O passado, nesse caso, é feito com já. Observa que esse dígrafo aí, ZS, é inspirado diretamente no húngaro. O húngaro usa o ZS para representar o fonema J, a fricativa pós-alveolar sonora, J, igual ao nosso J. No Orcish eles também, pelo menos quando transcrevem, né, em alfabeto latino, eles usam ZS para indicar esse som J, igualzinho ao húngaro. Então a gente vê aí que o Orc é em parte inspirado no húngaro. O futuro, né, a gente vê que é feita com o prefixo jur, e o passivo é feito com o prefixo com o sufixo e. Né? Dulai, embora muda as pessoas também. Dulaek, dulash vira dulesh, dulak vira dulek, dulalak vira durbelach. Então o passivo é um pouco irregular. Né? Na declinação, o Orcish tem 5 paradigmas de declinação, 5 declinações, né? 5 classes de declinação. Tem 4 casos no total. Tem uma forma vocativa também. Tem singular versus plural. Os 2 números gramaticais. E tem 3 gêneros gramaticais. Aqui os numerais em Quenya, o élfico clássico, em Sindarin, o élfico moderno, em Black Speech, que é a língua de Sauron, e em Orcish, que é a língua dos orcs. Em algumas línguas eu não pude verificar os numerais acima de 10, mas no geral eles estão aí, até onde foi possível determinar. A gente vê que o Orcish é bastante diferente do Black Speech nos numerais. Já o Quenya e o Sindarin são claramente relacionados. O Sindarin ele muda porque ele tende a perder a última vogal, então as últimas 2 consoantes, se estiverem juntas, passam a ser separadas por uma infixação vocálica. Nelde vira Neled, Canta vira Canad, Lempe vira Leben, Enque vira Eneg, Otso vira Odog, Tolto vira Toloth, etc. E para concluir, a língua Entish, a língua dos Ents, aquelas árvores animadas que aparecem em alguns filmes. Infelizmente, em Entish só tem uma palavra plenamente conhecida: Alalalalarumbakamanda Lindorburuma, que significaria um morro, uma colina em Entish. Então, aquele que eles dizem no filme que demora uma eternidade para eles falarem qualquer coisa, parece que está realmente explicado, porque tem uma palavra só, é isso tudo, né? Imagina quanto tempo demora para eles realmente discutirem um assunto importante. E é também interessante que a gente encontra um monte de nome, né? Os nomes dos personagens, dos lugares, dos seres sobrenaturais, aí são também inspirados em nomes reais, é tudo para criar referências que estejam linguisticamente, foneticamente associadas a coisas desse tema, dessa temática da mitologia medieval, europeia, do mundo dos cavaleiros, dos reinos, das princesas, dos magos,
né? Toda essa mitologia europeia, ocidental, norte-europeia. Então, Aragorn parece ser derivado do reino de Aragão, que é o reino de Aragão, que é muito importante na Europa medieval, embora não fique no norte da Europa, está ali na Espanha, né? Frodo parece relacionado à palavra Freude, do alemão, que indica felicidade, alegria, né? Hobbit, né, que é o nome da raça dos Frodo, né, uma espécie de anão. Hobbit, né, que é uma espécie daquela pessoa anã, né, que é a raça do Frodo, aí, parece derivada e inspirada na palavra rabbit, né, que também vira, lembra uma criatura fofinha, pequena. Os orcs, que são os invasores, as hordas de invasores bárbaros, né, são talvez inspirados no seu nome, né, nos turks, nos turcos. Os torques, as hordas bárbaras. Mordor, que é o reino do mal, tem a ver com murder, que é assassinato. Marduk, que é um deus babilônico, que é indicado como demônio na Bíblia. Rivendell, que é um reino humano, vem de Riverdale, que é um vale do rio. Gandalf, que é o nome daquele mago, talvez deriva de Grand Elf, grande elfo. Isengard, que é o nome da terra ali, também uma das terras do mal, é derivado talvez da palavra alemã Eisen, que é ferro, e Garten, que é jardim de ferro. Na verdade é isso que significa na língua aí do Senhor dos Anéis. O significado Isengard é dado como realmente um jardim de ferro. Balrog, que é aquele demônio gigantesco que o Gandalf joga no abismo, né, que tem aquele chicote enorme, que ele cai, depois o próprio demônio ele puxa o Gandalf pelo pé, através do chicote, o Gandalf acaba caindo junto e quase morrendo. É chamado de Balrog, que talvez venha de Baal, que é o demônio na Bíblia, né, o deus fenício, o deus maior fenício, que é na Bíblia dado como um demônio, né? Mas Rog, que é a palavra chifre em russo, chifre de Baal, chifre do demônio, né? Westron é a língua que falam os humanos, a língua humana dos reinos humanos dessa trilogia. Claro que vem de Western, que é a língua do povo do mundo ocidental, dos povos ocidentais, marcando assim o europeu em contraste com o resto do mundo. Uruk-hai, que é um nome que é dado aos orcs e aos seres do mal, um tipo de orc, talvez derive também da cidade sumeriana de Uruk, lembrando algo bem mesopotâmico, bem demonizado, né? Na Bíblia tudo que é mesopotâmico, babilônico, assírio, fenício, cananita, é dado como demonizado, e a gente tem essa noção de que essas palavras são palavras do mal, demoníacas, né? Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi bastante complexo, porque as fontes são muito confusas, tem fontes que dizem coisas diferentes sobre a mesma língua, é um pouco complexo aqui. Eu procurei associar a linguística, né? Saber até que ponto o Tolkien realmente derivou de línguas existentes, e é verdade, realmente o galês e o finlandês foram grandes inspirações para as línguas dos elfos. Tem alguma coisa de vagamente húngaro na língua dos orcs, também associado ao turco, alguma coisa assim, mas ainda nada muito claro no caso dos orcs. Então é verdade que realmente houve uma inspiração em línguas naturais, línguas do norte da Europa, especialmente as línguas célticas, o finlandês, um elemento de línguas germânicas também, claro. Então isso está confirmado, né? Se tiver algum erro, para quem é especialista em Senhor dos Anéis, aponte aí nos comentários, pode dizer que se tiver algum erro substancial, eu coloco na descrição do vídeo. Deixe seus likes, seus comentários, né, suas sugestões para vídeos futuros, quais são as línguas que vocês gostariam de ver abordadas aqui no canal. E considerem uma contribuição para o canal através do Apoia-se, ou do PayPal, ou de algum outro método listado abaixo do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Melin.